Capítulo 8. Como fazer uma revisão da estratégia. Talvez você já tenha sentado para fazer uma ou duas revisões de estratégia como esta. Os participantes se reúnem, o pessoal do planejamento traz um relatório grande e espesso que eles montaram e passa página por página numa forma expositiva, deixando pouco espaço para as perguntas. O CEO fará algumas, com certeza, e em geral, ele foi preparado pelo pessoal do planejamento de modo que possa mostrar que entende do assunto. E talvez ainda consiga pegar algumas pessoas. As pessoas lutam para ficar acordadas durante o ritual mortal. No final de 4 horas, houve pouca ou nenhuma discussão construtiva e quase nenhuma decisão sobre quais ações farão o negócio progredir. De fato, ninguém realmente entende muito do que ouviu. As questões críticas não se sobressaem no meio de todos os detalhes que entorpecem a mente. As pessoas levarão o relatório de volta para suas salas, onde ela acabará num armário pegando pó pelo resto do ano. Esta é a revisão da estratégia da unidade de negócio. Era assim que as reuniões eram feitas antes que Jack Welch assumisse mais de 2 décadas atrás. Outros adoraram o estilo que ele trouxe para a GE, banir os imensos relatórios e fazer todos pensarem e conversarem sobre a realidade. Mas a mensagem realmente ainda não passou. Muitas revisões ainda são dominadas por discussões, tarefas e números e por pessoas que fazem manobras para obter poder e arquivar as perguntas. Isso não é forma de executar. A revisão da estratégia da unidade dos negócios é o principal mecanismo operacional social e o processo de estratégia. É o penúltimo campo para testar, validar a estratégia. É a última chance de conseguir com que as coisas fiquem certas antes do plano enfrentar o teste final no mundo real. Como tal, precisa ser inclusivo e interativo. Deve delinear um debate sólido, conduzido dentro do diálogo consistente de uma cultura de execução, com todos os participantes chaves presentes e falando o que pensam. A revisão deve ser um exercício criativo, não um exercício no qual as pessoas arrotam dados. Se não existe criatividade no diálogo, os participantes perdem muito e podem muito bem ficar com seus escritórios. As pessoas têm que sair da reunião com uma conclusão do diálogo e com responsabilidades claras em relação às partes dos planos a qual cabe e o líder deve fazer. O acompanhamento para ter a certeza que todos entenderam o resultado da revisão. Meu filho Paul, vice-presidente para financiamento de equipamento comercial da GE Capital, veio até mim um dia. Ele tinha ido em sua primeira reunião do planejamento nesse novo cargo e perguntou: Pai, o que você acha que eles estão procurando? E eu disse a ele: estão procurando novas ideias. Não vá lá e apenas reprise o plano do ano passado. Tome e torne a sua ideia a melhor que puder. Não se preocupe se alguém disser que ela é ruim. Faça isso num processo criativo no qual alguma coisa nova aconteça. Este é o elemento de um bom processo de planejamento. Embora você geralmente queira evitar o espelho retrovisor, focando demais no plano estratégico do ano passado, deve reverter em algo comum em algum tempo para discutir como foi e como foi executado. O quanto você chegou perto de atingir os seus objetivos. Eu nunca peço para as pessoas um monte de números, apenas algumas tendências. Mas então, você tem que perguntar, as tendências são as mesmas e as mesmas pessoas. Fizemos o que dissemos que iríamos fazer ou simplesmente mais um dia em que as coisas não acontecem? Procure formas de ligar esses eventos ao máximo possível com base para ganhar credibilidade. A revisão da estratégia é também um bom lugar para um líder apresentar sobre as pessoas e desenvolvê-las. Você descobrirá suas habilidades em termos de pensamento estratégico, tanto com o indivíduo quanto com o grupo. No final da revisão, você terá uma boa perspectiva sobre as pessoas envolvidas e uma avaliação sobre o potencial de promoção. E terá tido oportunidade de orientar o seu pessoal. Questões a serem levantadas nas revisões estratégicas. Na revisão da estratégia, você passará pelas mesmas questões críticas que desenvolveu um plano estratégico, lá no capítulo 7. Mas neste grupo ampliado, você terá uma diversidade de novos pontos de vista. O pessoal da diretoria financeira estará avaliando o seu plano. Tem algum realismo do ponto de vista financeiro? O pessoal de recursos humanos estará questionando as implicações para o desenvolvimento da liderança e assim por diante. No final, a discussão deve responder às perguntas-chave. O plano é plausível e realista? É internamente coerente? Relacione as questões críticas e as premissas. As pessoas estão comprometidas com ele. Você estará também levantando novas questões
e refinando algumas antigas até um novo nível de detalhe, por exemplo. Qual o grau de conhecimento da equipe da unidade de negócio sobre a concorrência? Qual o nível de habilidade da empresa para executar a estratégia? O plano é disperso ou bastante focado? Estamos escolhendo as ideias certas? A conexão com o processo de pessoal e de operação está clara? Qual o grau de conhecimento de equipes da unidade de negócio sobre a concorrência? Não é preciso dizer que a revisão das estratégias precisa analisar a concorrência. Em geral, entanto, as análises da concorrência foca no passado, a dinâmica do setor, a estrutura de custo, a participação de mercado, a diferenciação da marca e o poder dos canais de distribuição. O que realmente conta não são as páginas de dados sobre o que a concorrência fez no ano passado, mas o relato do tempo real de que está fazendo provavelmente fará no futuro. O que nossos concorrentes estão planejando fazer? Atender seus segmentos de mercado e impedir que a gente faça o mesmo? A força da venda deles é boa? O que nossos concorrentes estão fazendo para ganhar participação de mercado? Como irão reagir e a nossa oferta de produto? O que sabemos sobre o background dos líderes de nossos concorrentes? Se forem de marketing, pode ser que se reajam com novos programas de marketing, e se forem de produção, podem tentar aumentar a qualidade. O que sabemos do líder é uma forte concorrente e de que a motivação e que isso significa para nós. Se um concorrente tem grandes incentivos para ganhar participação do mercado, sua motivação pode muito bem impedir que novas empresas entrem nesse segmento mesmo em suas rentabilidades diminua. Ele pode não conseguir aguentar que a queda da rentabilidade por muito tempo, mas bloqueará nossa entrada. Quais as aquisições nossos principais concorrentes farão que poderão nos afetar? Um concorrente poderia formar uma aliança e atacar nosso segmento. Por exemplo, a Sun Microsystems tem que avaliar cuidadosamente a recente aliança da Dell com a AMC para agilizar sua penetração nos mercados de servidores e de armazenamento. Que pessoas os concorrentes contrataram que podem alterar o cenário competitivo? A Ford e a Chrysler, por exemplo, devem analisar com cuidado o que significa a indicação de Bob Lutz como vice-presidente do conselho da General Motors. A GM tem feito um progresso constante da redução dos seus custos desde que Rick Wagner se tornou presidente do então CEO, agora conseguindo trazer e desenvolver os melhores produtos na área automobilística. A GM tem feito progresso constante na redução dos seus custos desde que Rick Wagner se tornou presidente e então CEO, agora conseguindo trazer e desenvolver dos melhores produtos na área automobilística. A GM deu um grande passo em busca para recuperar a participação de mercado. Lutz não é apenas brilhante, o homem do carro, como uma grande compreensão das necessidades dos consumidores, mas uma pessoa consciente dos custos. Seu histórico, tanto na Ford quanto na Chrysler, no projeto de desenvolvimento dos novos produtos do ciclo de desenvolvimento mais curto, não tem paralelo. Uma análise efetiva da concorrência em cada empresa automobilística demandará uma visão intelectualmente honesta da equipe sobre o que a inclusão de Lutz significa para cada empresa e para cada setor como um todo. Qual o nível da habilidade da empresa para executar a estratégia? É aqui que uma ligação firme e consistente entre o processo de estratégia e o processo de pessoal torna-se fundamental. Por exemplo, uma empresa de serviço de software, líder no mercado, cresceu rapidamente nos últimos 3 anos, aumentando seus contratos de 4 bilhões em 1999 para 12 bilhões em 2001. Sua força de venda tem a maior parte vendido serviços para gerentes de tecnologia de informação das empresas de Fortune 1000. Seu contrato individual com as empresas chega a 500 milhões de dólares. Para manter uma taxa de crescimento, a empresa agora precisa dominar a empresa da Fortune 50 e aumentar o tamanho dos seus contratos para 2 bilhões de dólares. Para atingir esse próximo nível, ele precisará vender para os CEOs e diretores financeiros e enfatizar os benefícios em termos de dólares e centavos dos seus serviços para empresas e clientes. O novo jogo requer equipes multidisciplinares que possam criar propostas de valor que interligam os serviços vendidos aos resultados financeiros de clientes. Esse tipo de venda pode levar mais de 1 ano até que o contrato seja fechado, e a nova equipe precisa ter índices de sucesso de mais de 50% acima do padrão, anterior a 1 ou 3. Executar a nova estratégia requer uma força de venda com capacidade mental de visualizar as necessidades totais dos clientes da Fortune 50. As questões que precisam ser perguntadas sobre a capacidade da organização em situações como essa incluem:
Temos a força de venda e engenheiros de venda para vencer esse novo segmento de mercado? Ou são pessoas ultrapassadas? A resposta requer um bom input do processo de pessoal, no qual a nova estrutura organizacional, as habilidades dos líderes e os critérios de julgá-lo na fase inicial desta estratégia deve ser discutido profundamente. Conhecemos a tecnologia e o roteiro de como mudará no decorrer do tempo? Temos uma estrutura de custo que nos permitirá competir com rentabilidade? O plano disperso ou bastante focado? Quando a empresa busca crescer expandindo a sua oferta em geral, acaba tentando oferecer mais produtos ou serviços do que pode administrar. A General Motors, a Procter & Gamble e muitas outras foram vítimas desse excesso. Depois de 2 décadas de crescimento não focado, a Unilever tinha cerca de 1.600 marcas. Em 2001, ela encarou o problema reduzindo as suas marcas para pouco mais de 400. O resultado já apareceu em formas de altas margens e aumento de receita. Perguntas a serem feitas. O plano é ambicioso demais? Quais são as nossas prioridades para evitar a fragmentação do esforço? Nossa equipe de liderança está assumindo muitos segmentos no mercado simultaneamente? Isso diminuirá o foco em relação ao segmento original do mercado a ponto de perdermos oportunidades valiosas que financiarão novos segmentos? Estamos escolhendo as ideias certas? Muitas pessoas acabam entrando no negócio errado. Não importa o quanto você seja bom em execução, o risco do fracasso aumenta expressivamente quando as ideias que você desenvolve não combinam com as habilidades ou forçam a adquirir essas habilidades a um alto custo. Por exemplo, uma grande empresa industrial de 6 bilhões com margens altas usava uma rede de pequenas distribuidoras para vender seus produtos para clientes. Na busca pelo crescimento, a empresa comprou muitas dessas distribuidoras para formar uma cadeia de varejo. Trouxe um de seus próprios executivos da Europa para administrá-la e os empresários que fundaram as distribuidoras saíram. Entrar no varejo foi uma ideia errada para a empresa. Ela não tinha nenhuma experiência no varejo, não entendia como ganhar dinheiro em um negócio de margens baixas que demanda um grande know-how em logística e não estava preparada para gastar dinheiro necessário para desenvolver as habilidades exigidas e gerenciar esse tipo de negócio completamente diferente. Como resultado, a empresa começou a perder dinheiro e o preço da ação caiu muito, caiu 1/3. Como fazer as escolhas certas? Você pode ter uma boa noção de como as ideias são específicas, claras e consistentes. Então você precisa muito diálogo para ter certeza de que até as ideias que parecem perfeitas fazem sentido. Você começa fazendo 4 perguntas básicas sobre cada ideia. Esta ideia é coerente com a realidade do mercado? Ela se adapta às habilidades da organização? Estamos indo atrás de mais ideias no qual podemos administrar? As ideias nos fará ganhar dinheiro? Você consegue as respostas através de um diálogo consciente e consistente com os times de negócio, com a ajuda do pessoal de planejamento. Então, juntos, você pode tomar uma decisão sobre quais as ideias concretizar. Larry. Por exemplo, vamos supor que um líder do negócio queira entrar em um negócio de segmento de mercado, mas não tenha o produto certo. Você quer saber o que esse segmento produto ou qual a taxa de crescimento dos subsegmentos? Além de avaliar a ideia, você tem que visualizar como será adaptada em seu próprio ambiente. Você não quer entrar em um negócio no qual historicamente não tem se saído muito bem. As pessoas fazem isso o tempo todo. Elas pensam, nunca estivemos nesse negócio, mas estamos em um em que é bem parecido e achamos que podemos assimilar as habilidades certas para fazer isso. Esse tipo de pensamento aumenta o risco consideravelmente. Quando eu trabalhava na Allied Signal, alguém veio até mim e disse: nós acabamos de desenvolver meio que acidentalmente uma nova tela plana em um de nossos laboratórios. E queremos entrar no negócio de tela plana. Analisei a tecnologia que parecia corresponder aos que ele dizia e disse: isso é uma maravilha, mas nós não temos nenhuma tecnologia básica para fabricar telas planas. Você me diz que podemos fazer isso, mas não temos nenhum histórico nesse sentido. Nós podemos ter uma cultura para lidar com isso da forma correta. Alguns grandes players têm know-how ao qual a probabilidade de nós ultrapassamos ao longo do tempo. Depois de algum tempo, incluímos em um começo problemático licenciamento de tecnologia para uma empresa com experiência. Em outras palavras, você não apenas avalia a ideia, mas tenta antecipá-la como o que vai encaixar em seu ambiente. Uma boa ideia para um produto ou serviço pode funcionar bem numa empresa com o que licenciou a tela plana, mas numa empresa como a LED Signal ou a Honeywell, boas ideias não são as mesmas para todos. Outra coisa a ser observada é o fato de a empresa abraçar muitos projetos.
Vamos supor que, ao rever o plano estratégico por um mês em toda a empresa, 4 novas ideias maravilhosas se destaquem entre muitas as que foram propostas. Em termos de trabalho que precisa ser feito, todas elas levarão de 5 a 7 anos para amadurecer. Muitas pessoas simplesmente irão em frente e trabalharão em 4 ideias, mas os programas trazem grandes prejuízos no início, e assim é a natureza. E então, a pessoa começará a alimentá-la com menos entusiasmo, de modo que possamos a reduzir os custos do lançamento das ideias. Isso entende o tempo de amadurecimento. Quando você tem 4 ideias como esta, tem que dizer, olha, nossa empresa é grande o suficiente para poder arcar em todas elas. Vamos escolher as 2 melhores e seguir com elas. Podemos assumir o prejuízo dessas 2, mas vamos ter que tomar algumas decisões sobre as outras 2. Talvez esteja ultrapassada quando voltamos a elas, portanto, devemos licenciá-las. Não vamos começar 4 projetos agora, esgotá-lo e não ter nada de nenhum deles. Mas, em empresa, pós-empresa, o apetite é muito maior do que a capacidade de dirigir as decisões erradas. São tomadas arca-se com as muitas coisas que não é contemplada. A revisão da estratégia ajuda a articular ainda mais o direcionamento do negócio. Ela fornece base para alocar capital e coisas que tenham um atrativo futuro e reduzir o capital de coisas que... A conexão com o processo pessoal está clara? Conseguir tudo o que falamos até agora depende de uma conexão entre processo de estratégia, o processo pessoal e o processo de operação. Quanto mais você e seu pessoal souberem sobre esses 3 processos, melhor julgamento e trade-offs você poderá fazer sobre o quanto a estratégia combina com as habilidades e se tem uma chance razoável de ser rentável. A conexão entre estratégia e operação torna-se totalmente transparente quando as primeiras poucas páginas do plano de operação, ver no capítulo 9, descrevem o novo direcionamento estratégico e o recurso necessário e os programas a serem executados trimestralmente por trimestre e o ano seguinte. O fornecedor para o fabricante de automóvel que mencionamos lá no capítulo 7 havia executado uma estratégia de transformava uma empresa commodities e atingia um break-even no fornecedor preferencialmente dos 10 maiores clientes industriais em todo o mundo. Agora quer ir para um próximo nível, atendendo novos clientes em segmentos adjacentes? Na revisão da estratégia, o tipo de pergunta sobre a conexão com o processo pessoal e de operação deve incluir a estratégia da unidade de negócio específica, clara, como ela atinge um novo grupo de clientes e as formas de ter o produto habilitado no novo segmento. Se for necessário uma nova estrutura organizacional, quais novas habilidades em gerenciamento de vendas serão necessárias? Existe recurso financeiro específico para o orçamento do próximo ano para desenvolver qualquer coisa que seja necessário para entrar em um novo segmento? Quais são os programas para cada trimestre? Como os programas são financiados trimestre por trimestre? A necessidade de lucros trimestrais pressionará esse programa? Os líderes fizeram o trade-off correto entre curto e longo prazo? Ou suponha que você quer passar para o próximo nível indo para um segmento adjacente. Como você entra pela porta dos potenciais clientes? E como você faz para seu pessoal habilitar um novo produto? Isso é, ter certeza de que ele entende as especificações e necessidades? Cada uma dessas perguntas se relaciona tanto com o pessoal quanto com as operações. E o que levanta as seguintes questões. Você tem o tipo de número certo de pessoas para fazer essas coisas? Você deu o prazo suficiente para as ações necessárias? Larry. Um bom plano estratégico tem o poder de ser traduzido num plano operacional. Não tudo em um ano, mas precisa ter o coeficiente de ação para ele. Às vezes, você se envolve nesses 2 processos, e eles fazem você pensar em 2 empresas diferentes. Você revisa o plano estratégico e não reconhece qualquer aspecto dele quando analisa o plano operacional e vice-versa. Para uma revisão operacional, eu gosto de analisar rapidamente o plano estratégico para ver se a ligação foi estabelecida. Quero que as 3 primeiras páginas do documento sejam um resumo do plano estratégico. Os componentes acordados no plano estratégico devem ser direcionados e transportados para o plano operacional. Suponha que o plano estratégico determinado que vamos gastar dinheiro para lançar um novo produto e que complementará a linha existente, a qual será o custo, o nível, o sucesso e esperamos ter que será testado com os clientes. No plano operacional, precisamos ter a certeza de que um plano de ação de PD que esteja financiado em um nível que realiza objetivos estratégicos. Sua premissa estratégica combina com os seus parâmetros internos. Você tem que definir no que quer e o que não quer investir
E as compilações da estratégia devem concordar com esses julgamentos. Os indicadores internos incluíram os negócios em que se atuar ou não quer atuar aos negócios aos quais quer investir os negócios e aos quais quer colher resultado. Suponha que alguém apresente a você um plano para aumentar as receitas do negócio em 15% ao ano. Ele é um bom líder, alguém que sempre cumpre o compromisso. Você notou que o seu segmento de mercado está crescendo apenas 3% ao ano. Como ele conseguirá atingir um crescimento de 15% e a que custo? Conseguir uma participação maior neste mercado de crescimento lento vale o investimento que você terá que fazer. Desenvolvimento do produto de marketing, aquisições ou qualquer coisa supostamente o levará ao crescimento. Talvez você possa empregar o capital para uma melhor finalidade. Ou suponha que alguém diga para você que o negócio deve se progredir e buscar uma realização de 4 ideias que mencione anteriormente. Olhando para as outras partes do negócio, consigo dar o suficientemente às perguntas: quando você vai investir nessas 4 ideias e quais são os prejuízos operacionais? Se ele não puder te dar boas respostas, e talvez tenha que dizer: olha, não podemos arcar com a realização de 4 ideias. Escolha 2 e nós financiaremos. E então, dependendo, vamos ver se conseguimos chegar a outras 2. Não quero terminar a leitura do plano estratégico que pleiteia o desenvolvimento de 4 ideias e estão mencionadas e voltar ao plano operacional e dizer: oh meu Deus, olha isso, não podemos realizar todas as 4 ideias. Ele diria: bom, tínhamos todas as ideias no plano estratégico e você disse que gostou delas. Puséssemos as ideias no plano operacional, agora você vem e joga as ideias fora? Quando uma empresa decide sobre uma nova estratégia, precisa ter o diálogo sobre a qualidade e a atitude das pessoas envolvidas. Na Honeywell, decidimos entrar no negócio de projeto e desenvolvimento de chips de placa de mãe, mas não tínhamos pessoas com background técnico e know-how em manufatura corretos. Entramos no negócio e perdemos dinheiro, mas nunca tivemos de demonstrar que tínhamos habilidades corretas. Tivemos um diálogo efetivo que respondeu a nossas deficiências, mas decidimos que podíamos superá-lo. Mas no final ficou demonstrado que não podíamos. A pessoa que havia proposto o programa havia sido muito persuasiva, e não tivemos a coragem de dizer não. Apontamos ao homem da empresa e nenhum dos dois foi capaz de deixar os acionistas felizes. Em todo o processo descrito anteriormente, fazer pergunta constantemente mantém as questões críticas em mente. Você tem os líderes certos para o cargo certo? Eles trabalham bem juntos? Você tem o tipo certo de pessoas que precisam em quantidade suficiente? Você tem os recursos de produção, financeiro, tecnológico para executar as estratégias? Fazendo o acompanhamento. No final da revisão estratégica, escreve uma carta para cada um dos líderes para solicitar a confirmar os acordos que fizeram, com base para acompanhar no como estão progredindo. A carta deve falar sobre o crescimento e o novo produto e deve estabelecer a ligação entre a estratégia pessoal e operação. A seguir, eu cito um exemplo de carta que os líderes das unidades de negócio recebiam na Allied Signal, que recebe hoje na Honeywell. Data: 22 de junho de para James Swift, de Larry Bolsich. Assunto: revisão do plano estratégico do Sistema X. É um grande negócio e um bom plano. Aqui vão alguns comentários. Devemos reconhecer que somos um alvo para nossos concorrentes. Você deve pensar sobre como podemos atacá-los e nós, mesmo se fôssemos nossos concorrentes. Somos empresas muito competentes e não podemos ser complacentes. Lembre-se que muitas empresas cujas posições de mercado excepcionalmente decaem são batidas em custo ou em tecnologia. Devemos estar preparados para competir em ambas as frentes. Devemos defender nossa posição atual na Europa. Essa região ainda parece ter suficientemente potencial de crescimento e não queremos criar oportunidades fáceis para os concorrentes que ganham uma base firme lá. Devemos identificar os objetivos e a visão de nossos clientes. Isso facilitará nosso planejamento para o futuro e melhorará nossas habilidades para antecipar e atender as necessidades de nossos clientes. Licenciar nossas marcas pode ser um bom programa. Precisamos ser cuidadosos sobre como e onde isso será evidentemente efetivo adverso sobre os nossos negócios. O relacionamento com o cliente A e a recuperação do cliente B estão ótimos. A situação B no sul da Europa foi adversa e parece que você reagiu bem. Agora precisamos nos tornar mais consistentes no que diz respeito ao atendimento ao cliente, especialmente e esperamos manter o ágil no preço. Obviamente, não podemos financiar todo o projeto deste plano.
Você tem que priorizar suas oportunidades para as oportunidades adicionais no final da lista. Busque financiamentos criativos, tais como o programa de governo. O gráfico pizza do portfólio é uma boa forma de visualizar nossa posição. Você deve usá-lo para monitorar nosso progresso. Você deve ter uma base de clientes receptiva para o produto Y. Os clientes D, E e F precisam achar formas de melhorar seu desempenho nesse segmento e esse produto quer ajudá-los. À medida que implementarmos nossas estratégias no mercado secundário, devemos ter certeza de que estamos ainda atentos às necessidades de nossos clientes. As pequenas oficinas de reconhecimento devem prestar pelo menos o nível de atendimento ao qual prestamos atualmente. O Grupo K tem feito um bom trabalho, embora não esteja claro que podemos manter nossa vantagem aqui. O negócio Z está na mira, devemos ficar de olho nos nossos concorrentes e atento aos nossos custos. Precisamos de um plano detalhado e elaborado para nossas fábricas, que considere tanto o programa ZZ quanto aos atuais produtos. É importante fazer isso direto pela primeira vez. Precisamos de parceiros de distribuição que agreguem valor ao ZZ. Não queremos corretores para os nossos produtos. É importante manter o olho nas habilidades e em sistemas de nossos concorrentes e encontrá-lo. O parceiro certo para desenvolver nossas próprias habilidades. Você deve continuar a envolver nosso grupo de lobista para mostrar os líderes do Congresso as vantagens do produto e dissipar algumas das atuais concepções equivocadas. Precisamos melhorar nossa capacidade de produção antes de oferecer novos produtos. Embora tenhamos feito progresso, nossa taxa de entrega de peças ainda é inaceitável. Precisamos fazer o C-Sigma se traduzir em maior produtividade. No final, estamos competindo em custo, qualidade e tecnologia. Temos que estar em uma posição para ganhar em termos de custo. Devemos desenvolver uma estratégia de produção progressiva para manter nossos custos baixos. À medida que aumentamos nossa capacidade, devemos pensar sobre a capacidade flexível. Devemos estar preparados para uma possível virada do mercado. A Tailândia faz sentido, mas não tenho certeza sobre o meio oeste. Antes, estabelecemos fornecimento e a produção na Ásia. Devemos entender os efeitos das mudanças na taxa de câmbio. Precisamos decidir se ainda faríamos sentido se as moedas asiáticas se valorizassem. Também devemos determinar quais componentes podem ser fornecidos localmente e quais não podem. Devemos confiar que nossos fornecedores-chave podem atender às nossas necessidades tanto em quantidade quanto em qualidade. Isso é particularmente importante quando nos tornamos nossa decisão total para o local X. O programa BBB é impressionante. Devemos aumentar significativamente nosso tempo de ciclo de eficiência da engenharia. A biblioteca de peças padrão será uma grande oportunidade para nós. Temos que ser agressivos em patentear e defender nossas propriedades intelectuais. Fique de olho no concorrente X para ver se ele está se infringindo em nossas patentes. A oportunidade CCC é boa, mas ainda está muito distante. O concorrente Y tem tanta tecnologia quanto todo mundo neste mercado. Você deve analisá-lo para obter ideias. Quando mudamos para a tecnologia DDD, devemos tentar também fazer isso de forma simples. Podemos ainda capturar a maior parte do valor sem aumentar a potencial complexidade desses programas. Mantenha o treinamento alto na lista de prioridades, torne-o ainda mais amplo possível. Devemos desenvolver uma equipe de liderança diversificada para atender às necessidades globais desse negócio. É um bom plano, que irá requerer muito trabalho e liderança. É um negócio maravilhoso com muitas oportunidades. Você precisa estabelecer as prioridades para seus projetos de crescimento, para obter o máximo de retorno sobre os investimentos. E, finalmente, tenha certeza de comunicar seu pensamento e o programa de estratégico para toda a organização. Sua adesão e envolvimento vão direcioná-lo ao sucesso. Nestes capítulos sobre estratégia e anteriormente em nossa discussão sobre o processo de pessoal, estabelecemos processos para determinar aonde a liderança deve levar o negócio e quem vai conduzi-lo até lá. Agora, vamos abordar os pontos específicos num período de curto prazo de 4 semestres. O resultado deste processo é chamado de operação. É um compromisso. É um processo onde as partes de uma organização estão alinhadas.